Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrada e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas 12 leituras do mês de maio. Finalmente, maio acabou, esse mês que parecia que não ia acabar nunca. Melhor ainda, por quê? Porque chegou o meu mês, junho. É pique! É pique! Mês do meu aniversário, então já preparem aí, ó, minha wishlist tá sempre aqui no box de descrição, tá? Se você quiser me dar um presentinho, vou ficar muito feliz e vou mendigar um presentinho em todos os vídeos do mês, preparem-se. Mas enfim, antes de começar junho, né, a gente tem que olhar pra trás e ver e falar também sobre o que a gente leu no mês de maio, e é para isso que estou aqui hoje. Mas confesso que não li tanta coisa como eu tava querendo no mês de maio, tá? Apesar de ter lido bastante coisa, eu li 12 livros, só que no meio disso tudo tem um monte de conto também, né? Então assim, é mais rápido e tal. Até gravei um vlog de leitura lendo alguns contos nacionais aqui no YouTube. E detalhe, né? Maio foi o mês do Lendo Nacionais, porque é o mês da literatura brasileira. Eu fiz vídeos todos os dias do mês, aqueles vídeos mais curtinhos pra shorts, com 500 mil dicas. Então se vocês ainda não viram, vão lá assistir. E consequentemente, todas as leituras que eu fiz no mês de maio foram de livros nacionais. Como sempre, Cobra Letrada, dando a mãozinha aqui com os autores nacionais e falando, vamos caminhar juntos. Mas sem mais delongas, vamos começar. O primeiro livro que eu li, que na verdade eu até tenho físico, mas eu não achei aqui na minha bagunça, então coloca aí a foto, produção, foi Amores, Marias, Marés, do Chico Fonseca. Esse livro eu ganhei da parceria com a editora Jangada e foi uma surpresa bem positiva, assim, pra mim. Porque por mais que eu estivesse indo com algumas expectativas, porque era um romance histórico, tinha muito pano aí de ficção histórica, romance sáfico, eu ainda consegui me surpreender mais ainda quando eu tava lendo. Aqui a gente vai acompanhar a história da Maria Helena, que é uma professora de história lá em São Luís do Maranhão, ali na década de 60. E ela vai começar a dar aulas particulares pra Mariana, que é uma menina que tá ali no ensino médio, que, enfim, tá querendo se preparar pro vestibular e tal. E dessas aulas vai se desenrolar um romance entre as duas. Um romance proibido, claramente. Primeiro porque Maria Helena é casada, casadíssima, com um cara super conceituado ali da sociedade de São Luís. Segundo, são duas mulheres em São Luís do Maranhão na década de 60. Gente, não podia ter um contexto pior para elas se relacionarem, né? Sem falar que Mariana também é uma menina preta, então tem muita questão aí racial, né, na história. E a gente vai acompanhar os desafios desse romance proibido entre as duas. Porém, não para por aí, porque durante essas aulas, a Mariana vai pedir ajuda para Maria Helena para tentar recuperar a história do avô, aliás, bisavô, trisavô, de algumas gerações aí passadas dela. Porque ela quer conhecer mais da história e tal, e elas vão de arquivo em arquivo, vão em biblioteca, vão em igreja, vão em um monte de lugar tentar recuperar a história. E a gente vai saber muito das histórias dos escravizados, porque o avô, trisavô aí da Mariana, ele era um escravizado, né? Então eu achei que o autor conseguiu adentrar muito bem nessas tramas, sabe? Por ser uma ficção histórica, tem muito contexto histórico ali. Tanto de como a sociedade de São Luís da década de 60 se comportava, como também da história do Brasil lá de trás. E principalmente do povo preto, né? Que chegou aqui no Brasil desde a época em que chegou até os resquícios dessa sociedade escravagista preconceituosa até a década de 60. Então, ao mesmo tempo que eu tava me entretendo, eu ainda tava aprendendo bastante coisa, sabe? Porém, nem tudo foram flores, tá? Tenho que confessar a vocês, porque me incomodou bastante, na verdade, os diálogos. Porque parecia muito aula, sabe? Por exemplo, a Mariana, principalmente no início, a Mariana falava um A, e aí a próxima fala da Maria Helena, que é a professora, era tipo um blocão de texto, às vezes de mais de 2 páginas, falando ali, decorrendo sobre algum fato histórico, sobre alguma situação e tal. Então, eu fiquei só pensando assim, cara, tudo bem, se fosse uma aula em si, ok. Agora, você colocar isso como uma conversa do dia a dia, eu realmente não consigo acreditar na fluidez disso. Mesmo que eu esteja explicando algo pra você, vez ou outra você vai me interromper, vai comentar sobre uma coisa e tal. Então, me incomodou bastante essa coisa de todos os diálogos serem praticamente uma aula, sabe? Com o tempo foi diminuindo, eu acho, assim, mais do meio pro final foi diminuindo. Agora,
do início até o meio, é muito diálogo com 2 páginas de duração, sabe? Aliás, o diálogo não. Uma fala em si com 2 páginas de duração. Mas eu acabei curtindo e no final eu dei 3,5 estrelas. Aí depois eu li vários contos, porque eu fiz um vídeo, né, um vlog de leitura, eu falei pra vocês. Vão assistir depois que tá super legal, lendo só contos nacionais. E por isso eu acabei lendo 5 contos. O primeiro é Parece Espírito Adolescente, do Bernardo Neto. E aqui a gente vai acompanhar a história do Leon e do Samuel. Eles são colegas de escola, né? Só que eles nunca tinham se falado ali um com o outro. Porque o Leon é mais da galera do fundão, sabe? A gente olha pra ele e pensa assim, ai, confusão. Na verdade, era isso o que o Samuel pensava. Então tinha esse certo preconceito com relação ao Leon. Até que eles são colocados pra fazer trabalho em dupla, né? E eles vão se conhecer muito mais. Conhecer muito mais, eles se conhecem mesmo, porque aí vai até florescer um romancezinho entre os dois e é a coisa mais fofa do mundo, porque eu achei que foi muito bonitinho a forma como o autor conseguiu destrinchar essas etapas, sabe? Do não conheço você, ok, vamos nos conhecer, ok, acho que agora estamos um pouquinho amigos, beleza, agora somos amigos mesmo. Aí depois, acho que estou sentindo um pouquinho a mais por você. Não, verdade, estou sentindo mesmo um pouco a mais por você. Então eu achei que foi muito bem escrito essa transição, sabe? De etapa para etapa, que a gente vai sentindo esse amorzinho cada vez maior um pelo outro. Eu achei muito, muito, muito fofo. Só que o livro é dividido em 3 partes. E a segunda parte meio que não funcionou pra mim. Eu achei que cortou ali o clímax da história. Eu tava numa crescente muito grande com esse romancezinho entre os 2 personagens principais. Aí veio a segunda parte com uma personagem completamente diferente. E eu até falei pro Bernardo que, amigo, não funcionou muito pra mim, até por conta do romance. Você sabe que eu adoro um romance bolinha entre 2 meninos. Então a partir do momento em que chega uma terceira pessoa, uma menina, pra acabar ali com aquele clímax que eu tava sentindo, o amorzinho, e começar a falar de umas coisas do passado, eu fiquei, não foi isso que eu pedi. Não. Então isso quebrou um pouquinho pra mim, mas depois acabou voltando, porque a terceira parte é do Leon de novo, e a gente vai até entender um pouco mais das angústias, das dores, dos demônios dele, que a gente vai ver que ele é um menino cheio de problemas, assim, com relação à família, com relação a consigo mesmo, e até esses pontos mais delicados eu achei que foi muito responsável a forma como o Bernardo colocou na história, sabe? Então acabou sendo um conto muito rapidinho, muito amorzinho, que me deixou no final com o coração quentinho. Eu acabei dando 3,5 estrelas também. Aí depois, gente, eu li o melhor conto de 2023. Sério, eu fiquei embasbacado com A Discoteca no Fim do Mundo, do Danzy. Eu já fui com muitas expectativas, porque o Danzy é o mesmo autor do Você Nunca Brilhou Tanto Assim. Acho que foi um dos meus preferidos, tipo, top 2 do ano passado. Então eu já tava esperando muita coisa. Só que esse é completamente diferente. Se lá é muito amorzinho, muita coisinha fofa, aqui é tiro, porrada e bomba logo de cara. Porque a gente já começa a história com uma cena frenética dos 2 personagens principais, que é a Nath e o Tuco, tentando salvar a própria vida e matando um monte de criatura maléfica. Sendo que, na verdade, eles estão completamente encurralados e a gente pensa, ferrou, todo mundo vai morrer aqui. Então, assim, eu já comecei com meu coração na mão e com a minha cabeça querendo explodir de tanta apreensão, sabe? Isso só nas primeiras 5 páginas. E aí depois a gente vai entender um pouco mais tanto do contexto, do porquê que eles estavam lutando contra essas criaturas, como também de todo o mundo em que eles estão. E é um mundo, gente, porque isso aqui é uma ficção científica meio distopia, que também tem uns toquezinhos ali de romance. Então é um mundo meio futurista, em que o mundo que a gente conhece meio que foi destruído, porque foram criadas várias dimensões, e a gente pode viajar nessas dimensões. Na verdade, um cara bilionário, tipo Elon Musk, que criou essas dimensões, só que quando deu ruim, porque ele fez de forma super irresponsável, ele não, né? Ele pagou para outros cientistas fazerem. Quando deu ruim, ele acabou fazendo o quê? Não tô nem aí. Continua fazendo porque tá lucrando. E aí, várias dimensões foram destruídas, pessoas foram mortas, essas criaturas maléficas foram criadas e agora o mundo está um completo caos. E a história vai se desenrolar a partir do ponto de vista desses 2 personagens principais que estão tentando tanto se salvar nesse mundo, como também salvar outras pessoas. E aí vocês vão ter que ler pra entender o que eu tô falando. É um conto que, ainda que pequeno, eu achei que o autor conseguiu abordar tanta coisa de forma tão espetacular. Primeiro que tem muita ação, isso já deixa a gente ficar com vontade de devorar o livro, o conto, né, do início ao fim, numa sentada. E todo o background sociopolítico
político da história eu achei que foi muito bem construído, ainda que em poucas páginas, sabe? E isso merece uma salva de palmas, porque você conseguir construir tanta complexidade em tantas poucas palavras, sabe? É muito, muito foda. Então Danzy continua tendo o meu coraçãozinho e a minha estrelinha pra ele, porque eu tive que dar 5 estrelas com o selo Cobra Letrada de qualidade, né? Mas antes de ir pro próximo livro, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo, deixa seu joinha aí embaixo e me segue nas redes sociais, @Cobra Letrada em todas elas. Se você se interessar por qualquer livro que eu falar aqui, compre com o meu link da Amazon, que tá aí no box de inscrição sempre. E também tá aí no box de inscrição sempre o link pro meu Clube do Livro. Então se você tem interesse de participar de um Clube do Livro, de uma leitura coletiva, em que todo mês a gente lê um livro e discute juntos e tem sprints semanais também, vem participar do Clube das Cobrinhas, que é tudo! E um outro que sempre tem o meu coração é Alice Anastros. Eu tive que ler aqui Tudo de Eu, que é mais um conto dele aí, que vai evocar várias emoções na gente. Eu fiquei com meu coração apertado, eu fiquei feliz, eu fiquei torcendo pelo personagem. Enfim, são muitas emoções que foram sentidas, né, enquanto eu tava lendo a história, e é uma história super curta, a gente tem 12 páginas, e eu marquei tanta coisa, principalmente as últimas páginas. Praticamente eu saí marcando a página inteira de tão bonito que é a escrita do Lissa. Sério, esse menino, ele nasceu com o talento de escrever histórias e, por favor, leiam tudo o que Lissa Anastros escrever, porque é um favor que vocês estão fazendo a si mesmo. Esse eu acabei dando 4 estrelas e meia e o selo Cobra Letrada de qualidade, obviamente. Depois eu li um que eu não gostei tanto, que é O Corpo na Cozinha, da Vanessa Freitas, mas assim, eu tava gostando muito até o plot. Depois do plot, as consequências do plot eu não gostei tanto assim. Aqui a gente vai acompanhar a Clarice, ela tá numa festa de Halloween super bombada aqui no Rio de Janeiro, até que ela vai na cozinha pegar uma bebida e ela vê o quê? Um corpo cheio de sangue e um cara, que aparentemente é o assassino, com uma faca na mão. Tá, eu tô te esperando. Não! E ela, meu Deus, alguém morreu, aliás, alguém matou alguém aqui na festa e eu preciso avisar todo mundo, só que ninguém acredita nela. Não posso contar muito porque a premissa é bem simples, mas o plot é bem surpreendente, mas as consequências, como eu falei, tipo, o que aconteceu depois do plot, eu torci um pouco o nariz e acabei não curtindo tanto. Por isso eu acabei dando 3 estrelas. E também pro vídeo de contos eu li Bisão Nascente, do Danny Schmidt. E esse é um outro que eu fiquei muito surpreso com a complexidade do contexto da história em tão poucas páginas, sabe? Porque aqui, primeiro que os personagens principais são crianças, eles têm 8 anos mais ou menos. Eles vivem num planeta aí X, que é fictício, né? Que é dividido por um deserto. E o povo do sul finge que não existe o povo do norte, e o povo do norte finge que não existe o povo do sul. E a gente fica assim, por quê? O que será que rolou nessa treta aí? E o menininho que é do sul, ele tem a curiosidade de saber primeiro o que tá ali no deserto e o que tem do outro lado do deserto lá no norte. Assim como um outro menininho do norte tem curiosidade pra saber o que tem no sul, e eles vão conseguir se comunicar ali por um aparelho eletrônico e vão se encontrar. E a história vai se desenrolar a partir desse encontro. E é muito bonitinho porque tem várias críticas, assim, ao meio ambiente, ao avanço da tecnologia, só que feito de uma forma bem leve, porque os personagens são crianças, sabe? É um livro bem infantil-juvenil, então é tudo ali nas entrelinhas, só que é tão bonitinho, tantas interações, como o desenvolvimento dos personagens, como a complexidade da história. Então eu terminei também muito feliz, com um sorriso de orelha a orelha, e querendo que todo mundo lesse. Pra isso eu acabei dando 4 estrelas e meia e o selo Cobra Letrada de qualidade. Eu li também 5 livros dos meus autores preferidos, na verdade 5 livros nacionais dos meus autores nacionais preferidos, então vão lá assistir também, até porque lá eu conto tudo que eu achei detalhe por detalhe. E pra esse, devo falar que autores, vocês me decepcionaram um pouquinho. Eu comecei muito bem com o livro do Pablo, que foi Redemoinho em Dia Quente, da Jaridia Reis. Esse é um livro de contos sensacional, muito, muito bom. Eu tenho um certo preconceito com livro de contos, porque alguns são muito melhores do que outros. E esse daqui, apesar de ter aí seus destaques, né, eu achei que todos foram tão bons, gente, tão bons. Realmente a Jarid tem um talento ali pra escrita, sabe envolver a gente, ainda que os contos sejam super curtos, que tinha conto aqui de 1 página, 2 páginas, sabe? E vai tratar ali de assuntos muito importantes, com problemática de raça, de gênero, e sempre com protagonismo feminino. Todas as histórias são protagonizadas por mulheres, das mais variadas formas. Então assim, esse eu realmente amei, e eu tive que dar 4 estrelas e meia com o selo Cobra Letrada de qualidade. O que não aconteceu com os próximos. Por quê? Eu acabei lendo A Ilha Perdida, que é o livro preferido do Vinícius Grossos, e esse eu achei legal,
bem legal, mas é um livro infanto-juvenil. Então eu acho que se eu tivesse lido quando eu era menor, teria tido um impacto muito maior, que eu acho que foi o impacto que o Vinícius, né, teve quando leu quando era criança. Então esse eu gostei, mas assim, é um livro ok, mas eu acabei gostando. Acho que a história é interessante, inclusive até hoje, para as pessoas mais jovens, sabe? E eu acabei dando 3,5 pra esse. Aí depois a gente foi para 2 decepções totais. A primeira foi com Luna Clara em Apolo 11, que é o preferido da Gil Domingues. E esse, gente, é infanto-juvenil, mas é um infanto-juvenil tão louco que, meu Deus do céu, essa história é muito doida, é muito brisada, muito. É uma fantasia tão louca da vida, tão aleatória, que às vezes eu tinha que reler, ainda que fosse um livro infanto-juvenil, eu tinha que voltar assim pra ver, será que eu tô lendo isso mesmo? Sério, é bizarro. E eu acho que muito por isso que eu me identifiquei nada, eu me conectei nada com a história. Então, acabou sendo até uma leitura bem arrastada, porque eu tava assim, gente, eu só quero que esse livro acabe, e por isso eu acabei dando 2 estrelas. Assim como o próximo, que é Anjo Negro, que era o preferido do LeBron Carter, e agora esse daqui é ruim. Nossa, gente, Horrível! que conto horrível! Meu Deus! Primeiro que a história é super, hiper, mega clichê, mas reforça várias problemáticas, assim, da nossa sociedade. E, ai, não gostei. Eu tava lendo, eu tava, meu Deus, não tô acreditando que eu tô lendo um absurdo desse. Fora que eu odeio esse título também, Anjo Negro, acho que é bem duplo sentido, negativo. Fora que a capa também é horrorosa, mas acho que tudo combina com a história, porque a história também é horrenda. Não leiam. Essa daqui eu falo pra vocês, não leiam, porque é bem ruinzinha. Eu acabei dando 2 estrelas, assim, nem sei por que 2 estrelas, na verdade, assim, parando pra pensar. Mas Pedro Poeira me salvou no final do vídeo, porque ele falou pra eu ler Apague a Luz Se For Chorar, da Fabiane Guimarães, que é um preferido dele, e esse livro foi muito bom. Ele demorou um pouco pra engatar, mas quando engatou, ele também evocou várias emoções em mim, porque ele vai tratar de alguns assuntos ali que eu fico emocionado, que me traz alguns sentimentos aqui, sabe? E o final, ele tinha falado pra mim que até hoje ele continua parando pra pensar e refletir sobre o final, e gente, é real. Tá? Esse final ele vai ficar na sua cabeça por muito tempo, porque o final é muito impactante, muito mesmo. Então pra isso eu tinha que dar 4 estrelas com o selo Cobra Letrado de Qualidade. E por último eu fiz uma releitura, que foi a leitura do mês do Clube das Cobrinhas, que foi Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Eu já falei algumas vezes desse livro aqui no canal, porque eu já li e eu amo esse livro, e agora eu passei a amar mais ainda. Porque sim, gente, sério, esse livro, ele já nasceu clássico. Eu já falei isso em vários vídeos aqui e eu não canso de falar isso, porque ele é um livro completo, ele é um livro que pode ser estudado no colégio, na faculdade, tema de monografia, de doutorado, etc. Porque ele traz várias questões aqui, tanto linguísticas, como sociais, como históricas. Então é um livro muito rico, fora que ele é muito bem escrito, então ele é muito bom. Ele não é um livro didático, então assim, ele não tá ali pra ensinar nada. Mas se você já estudou, se você conhece, você vai pescar todo o contexto sociocultural e político aqui da história, sabe? Todas as questões de gênero, de raça, de religião. O autor sabe trabalhar muito bem todos esses elementos. É um livro de bater palma, de você terminar e falar, esse livro é foda. E eu acho até que eu tive uma experiência melhor dessa vez, porque eu já meio que sabia da história, então eu fui meio que deglutinando melhor cada página, porque eu já sabia o que ia acontecer. Então eu até fui reparando nas entrelinhas. E também por conta da discussão, né? Toda a discussão enriquece ainda mais a nossa experiência de leitura, pelo menos pra mim. Então, depois da discussão, eu até passei a olhar esse livro com outros olhos que eu nem tinha tido a capacidade de olhar antes, mesmo quando eu tinha terminado a segunda leitura. Então assim, se vocês ainda não leram Torturado, por favor, façam esse favor a si mesmos, porque essa é uma das melhores obras nacionais que vocês vão ler na vida de vocês, juro. Eu tinha que dar 5 estrelas, favoritado com o selo Cobra Letrada de Qualidade. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês já leram algum desses livros, me conta aí nos comentários se vocês curtiram, se vocês não curtiram, pra gente trocar uma ideia. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!